Que a graça e a paz do Eterno te alcancem onde quer que você esteja, amém? A palavra que o Senhor quer compartilhar conosco hoje está em Atos 2, todo o capítulo de Atos 2, né? Eu vou ler algumas partes porque ele é bem grande, né? Mas diz assim: a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, eles estavam morando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E eles não entendiam nada do que estava acontecendo, né? Como assim eles estão falando e a gente está entendendo na nossa própria língua, né? Porque eram judeus de todos os lugares, então cada lugar, né, falava um tipo de língua diferente. E quando os discípulos ali reunidos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, né, cada um fala de línguas diferentes, e eles entendiam na sua própria língua. E aí eles ficaram, como assim, o que está acontecendo? E falaram: vocês estão bêbados, só pode estar bêbado. Teve uma parte que acreditou e outra parte que é mais ou menos como nos dias de hoje, né? Tão louco, tão bêbados, né? Aí o apóstolo Pedro fala: como assim que a gente tá bêbado a hora da manhã? A hora do dia, né? Como assim que a gente já tá bêbado, né? Aí pegou e explicou, né, a revelação do Senhor, porque Jesus, ele falou assim que quando ele partisse, ele não deixaria que nós, discípulos, ficássemos sozinhos, mas ele traria para nós, né, desceria até nós o Espírito Santo, o Consolador, né? E falou para eles assim que não era para eles fazerem nada, partirem para nenhuma missão, né? Porque quando Jesus, antes dele partir, ele falou: eu quero que todos vocês, meus discípulos, saiam pelo mundo e falem da minha palavra, e levem cura, e levem salvação, né? A todas as pessoas. E aí ele falou assim: olha, antes de vocês irem para proclamar a palavra, levar cura, fazer qualquer coisa no meu nome, vocês precisam ser revestidos de poder, e esse poder virá quando eu subir. Que era, no caso, ele estava falando sobre o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, né? O batismo que o Espírito Santo nos concederia com os seus dons, né? Aí ele explica isso para eles e fala: ó, esse Jesus que ia nos trazer esse Espírito Santo foi o Jesus que vocês mataram. Aí eles ficam todos temerosos, né? Porque eles amavam a Deus, mas tinham rejeitado Jesus, achando que Jesus não era Deus, né? E era um blasfemador e tudo mais. E eles ficaram muito temerosos e eles falaram assim: o que a gente pode fazer agora, né? Aí o Pedro pegou e orientou eles assim: ó, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, né? Reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é Deus. Falou assim: vocês têm que se arrepender, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, no caso ali, os discípulos que estavam reunidos, não só os discípulos que os 12, né, agora, porque tinha Matias, né, no lugar de Judas, mas todos aqueles que andavam com Jesus e que tinham sido batizados por João Batista, porque assim como os discípulos, Jesus foi batizado por João Batista na idade adulta. Todos eles foram batizados quando eles eram adultos, porque não tem como, por exemplo, um bebê se arrepender dos seus pecados, né? Não tem como, a pessoa tem que ter aí uma idade que ela consiga reconhecer os pecados dela e
pedir perdão ao Senhor por esses pecados, né? Então não existe aí na Bíblia, não tem nenhuma parte que fala sobre batismos. O próprio Jesus foi batizado com 30 anos de idade por João Batista, que era o seu primo, né? E aí ele fala isso para eles, né? E aí 3.000 se convertem, 3.000 reconhecem, né? Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí são batizados, são cheios do Espírito Santo. E depois a palavra diz, né, que eles viviam em plena comunhão, compartilhavam tudo da mesma forma, né? Eram pessoas unidas, cheias da presença de Deus. E onde elas passavam, elas levavam realmente salvação, levavam cura da parte de Deus para as pessoas, porque agora elas tinham o Espírito Santo, né? E o Senhor nos fala que nós não temos como vencer as batalhas da vida sem sermos cheios do Espírito Santo, termos intimidade com Ele, né? Sem Ele, nós não conseguimos vencer as doenças emocionais, a depressão, a ansiedade, as síndromes de pânico, né? As enfermidades que a gente procura cura, e a medicina fala que não existe cura, né? São doenças espirituais. Por que não existe cura? Por que muitas vezes não encontra nem a doença? Porque são doenças espirituais, de trato espiritual, né? E a palavra do Senhor fala assim, que a nossa luta não é contra a carne, está lá em Efésios 6,12. Fala assim, ó, nossa luta é contra principados, potestades e contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais, né? O Senhor fala também que nós não conseguimos levar quem nós amamos à presença dele, tentando convencer eles com nós mesmos, com as coisas que nós temos humanamente, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá em João 16:8. Então, lá em João 16:8, ele deixa bem claro, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos levar ninguém a Jesus, ninguém, não há nada que a gente possa fazer. E sem intimidade com ele, nós não conseguimos expulsar demônios. Não basta nós acharmos que nós temos Deus no nosso coração, né? Nós não temos intimidade nem nada, fazemos tudo o que bem queremos, mas temos ele no nosso coração, nós amamos ele, nós acreditamos que ele existe, e querer expulsar demônios, isso não existe. A palavra do Senhor é quem diz, né? Em Atos 19:13, ele conta uma história de judeus, olha, judeus, que era um povo que seguia certinho, que amava Deus, seguia todas as doutrinas e tudo mais, né? E eles viam que Paulo expulsava os demônios no nome de Jesus, né? Paulo chegava e falava, seja liberto em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, e acontecia, tudo que Paulo falava ali no nome de Jesus acontecia. Então eles começaram a tentar fazer isso também, né? E aí, eles falavam e não acontecia nada. Até que um belo dia, eles foram tentar expulsar e eles falaram assim, ó. Cadê? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Aí o demônio respondeu para eles assim, ó. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? E a palavra do Senhor conta que eles levaram uma surra. Os demônios saíram de dentro daquele homem que eles estavam tentando expulsar e deram uma surra neles, deixaram eles envergonhados, arrancaram as roupas deles. E eles saíram tudo envergonhados, morrendo de medo, apavorados. Por quê? Porque eles não tinham intimidade. Não basta você falar em nome de Jesus. Que esse dom do Espírito Santo, ele é concedido a todos aqueles que desejam esse dom, amém? Não está limitado a uma pessoa ou outra, mas todos aqueles que entendem o seu pecado, confessa, abandona, amém? E o Senhor fala assim, que aquele que deseja sair dessa situação em que está vivendo, desse pecado que está vivendo, que abandone, que busque uma verdadeira casa de oração, né? E batize e viva uma vida intensa com Ele
de intimidade e Ele vai te ajudar em todas as suas necessidades, te libertar, te curar, salvar também aqueles que você deseja, amém? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração nesse dia, amém? O Eterno te ama. Deus te abençoe.